Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vitória Gouveia. Eu sou aluna de Letras da Faculdade Pitágoras e hoje o tema apresentado será diversidade na identidade cultural. Vamos lá? Sabem o que é cultura? Bom, a cultura é tudo relacionado a conhecimento, como as crenças, a arte, a moral, a leis, aos costumes e várias outras experiências que são passadas pelo e para o homem. Vamos ver alguns exemplos? Então, nessa imagem nós conseguimos ver 4 pessoas, jovens, adultas, enfim. A primeira tem a arte, tem o símbolo da arte, como vocês podem ver, os pincéis. A segunda e a terceira, a música. E a quarta, o futebol. Então, tudo isso está relacionado à cultura. O cinema, a arte, a música, o futebol, tudo isso são culturas de algum povo. E as culturas são bem diversas, são multiculturais, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Deu para entender o que é cultura? Para pensar por que a cultura deve ser estudada? Pois bem, a cultura deve sim ser estudada. E mais do que em outras matérias, também nas aulas de língua, porque muitos estudantes hoje em dia veem o curso de línguas apenas como a oportunidade de se adquirir uma segunda língua, e eles focam apenas no saber falar, tiram o foco da importância de estudar a cultura e a sua diversidade, que são diferentes da sua realidade, e é por isso que a gente deve aprender, porque é diferente do que você conhece, é diferente do que você vive. Então, por exemplo, eu vou para outro país, a cultura nunca vai ser a mesma que a sua, até mesmo de estado para estado, no mesmo país, a cultura nunca é igual. Então, a gente tem que ter isso em mente, e aí que está o erro do professor ou do aluno em não ter isso na sala de aula, porque o aluno acaba perdendo a oportunidade de adquirir um pensamento crítico sobre o tema. Então, como eu disse, todos os países têm uma cultura diferente, seja roupa, que é mais visível, seja maneira de falar, maneira de se portar. E o que eu quero que vocês entendam hoje é que nenhuma cultura é igual a outra e que não é porque a cultura de outro país, de outro estado, não é igual à sua, que ela é melhor ou pior. Culturas são heterogêneas, cada um de cultura para vocês. Eu gostaria de passar o conceito de interculturalidade, que tem tudo a ver. Eu contei para vocês que a cultura é heterogênea, existem várias culturas e que nós precisamos respeitar cada uma delas, e é isso que a interculturalidade nos quer dizer, porque a interculturalidade é um conjunto de propostas que trabalha a convivência das pessoas de forma democrática. Então, ela busca a integração das culturas com respeito à diversidade. Por isso que tem que ser debatido em sala de aula, para as crianças crescerem com ideais de respeito, ideais de boa convivência. E a interculturalidade é importante porque nas aulas de inglês, por exemplo, não se ouve sobre cultura na maior parte do tempo, né? Nem sobre história, apenas gramática e língua. E os professores deviam passar toda essa história da língua, porque é importante o respeito de forma natural para todo tipo de cultura. E os alunos devem saber das diferenças culturais, apesar de que no final das contas todos serão tratados iguais, com respeito. E infelizmente vamos colocar aí a língua inglesa mesmo. Os livros didáticos de inglês visam apenas o inglês americano e o britânico. A maioria é assim. E além de focar somente no dia a dia do inglês americano e do inglês britânico, e as outras culturas, como que ficam? Mas eu não quero visitar nem os Estados Unidos e nem a Inglaterra. E os outros? E a África do Sul?
e outros países que falam inglês. Eu não vou saber a cultura deles? Sendo que o inglês americano e o britânico é a classe dominante, né? E os mais abaixo, como dizem. De oralidade escrita. Que tal começarmos pelo letramento? Então, letramento, para ser mais prático, é aquilo que conduz ao aprender e ao escrever. Então, além da habilidade gramatical, é importante termos em mente que os alunos saibam se colocar em uma conversa usando a língua apropriadamente. Então, como nós estamos falando do inglês, nós estamos falando de uma segunda língua, é importante que a criança não só saiba escrever ou saiba ler, mas que ela saiba interagir com o outro, que ela consiga ter uma conversa apropriada. E para isso acontecer, requer novos métodos de ensino, para que a gente possa abordar habilidades interculturais como um meio essencial. E esse método de letramento com novas habilidades interculturais iguala o falante nativo com o falante que aprendeu essa segunda língua, sem esquecer de sua real identidade. Então, o falante nativo e o falante da segunda língua, né? Eles vão conseguir se comunicar, mas eles não vão perder sua identidade. A identidade vai continuar ali, única. Claro que pode ser modificada, né? Com o contato com o outro, de outra cultura, mas a identidade inicial continua ali. E essa fase de letramento, não só para crianças, mas para todas as idades, todo aquele indivíduo que está aprendendo a segunda língua, que busca essa autonomia da língua, tá na fase de enriquecimento gramatical, tá na fase de enriquecimento do vocabulário. Então, é muito importante usar novas técnicas para que esse aluno não só saiba ler ou escrever, mas que ele saiba se colocar em uma conversa, trocar ideias, trocar conhecimentos. De oralidade escrita com foco na produção escrita. Vamos lá, então. Para que aquele indivíduo tenha sucesso nas suas produções escritas, é necessário que ele domine as regras gramaticais, né? Porque a gente fala, mas a nossa frase precisa de ter um contexto, ela precisa de ter regras para o outro conseguir entender. Então, vamos lá, por exemplo, em uma obra, o autor da obra codifica suas ideias e o leitor tem que saber decodificar para que ele possa entender. Então, o autor colocou suas ideias e o leitor deve entender o que o autor quis passar, deve entender as ideias que o autor quis colocar naquela obra. E para isso, exige conhecimento, certo? Então, por isso, de nada vale eu saber ler se eu não conseguir entender. Vai ser uma leitura em vão, correto? Então, para isso, os aspectos sociais e culturais são de extrema importância. A gente tem que ter conhecimento suficiente para colocar as nossas ideias em jogo e para entender as ideias do outro. E se forem compatíveis com a sua, que nós saibamos respeitar. Ok? E eu trouxe essa imagem aqui porque ela diz exatamente o que eu quis dizer agora. Ainda sobre questões de oralidade escrita, agora nós vamos focar nos gêneros textuais, que também é de extrema importância. Mudar um pouco de assunto e ir para a língua franca, que não muda tanto de assunto assim, né? Mas é muito importante que saibamos o significado de língua franca e a sua importância. Bom, língua franca não é a que você sabe falar, não é a sua língua de origem. Ou talvez seja, depende da situação. Bom, um exemplo significativo que vai fazer com que vocês entendam bem.
em uma família. O marido fala inglês, a esposa fala francês. Eles têm uma filha. Que língua eles vão usar? O inglês ou o francês? Aí eles chegam no acordo que dentro da casa deles eles usarão apenas o inglês. Então, o inglês vai ser a língua franca daquela família. Não é a língua da esposa. A esposa fala francês, mas é a língua franca da família, porque eles optaram em se comunicar em inglês para facilitar a relação dos três. Eu espero que esteja claro para vocês que cada país fala uma língua diferente, né? Não necessariamente cada país fala uma língua diferente, mas a maioria sim, olha lá, mandarim, Rússia, espanhol, italiano, francês, português. Enfim, todos esses países que falam línguas diferentes vão fazer uma reunião na ONU, por exemplo, e discutir assuntos relevantes. Que língua eles vão usar, já que cada um fala uma língua diferente? A língua que eles optarem por usar nessa reunião vai ser a língua franca daquela sala, vai facilitar a comunicação, porque geralmente a língua franca é a língua inglesa, porque é falado por 1/4 da população, então a maior parte da população sabe falar o idioma inglês. E então vamos colocar o inglês como exemplo. Nessa sala, cada um fala uma língua, mas todos sabem falar o inglês. Então, para facilitar, a língua franca daquela sala será o inglês. Todos falarão em inglês para que sejam comunicáveis. E no inglês, por exemplo, não é considerado o americano e o britânico apenas. Existem outros tipos de língua inglesa, além da americana e da britânica, como eu já disse lá no início do vídeo. E aquelas que não são britânicas ou americanas não podem ser consideradas anormais, porque elas não são. E existe a variedade linguística, como eu disse, estou resumindo tudo. Então, existem outras, além dessas duas, que são consideradas normalmente em salas de aula de inglês as mais importantes. E se tratando de escrita, fica fácil esconder a identidade, já que não há variação. A língua não tem regras, mas a escrita tem regra. Então, eu sou brasileira, eu vou escrever um texto em inglês. Eles não vão saber de onde que eu sou, porque a língua a escrita não tem regra. Eu posso ser de qualquer lugar do mundo. Eles não vão conseguir identificar, essa é brasileira, essa é francesa. Não. E é certo de que há variedade na língua inglesa e que não poderíamos aprender todas. O importante é que nós saibamos sobre essas variedades. E, como eu já disse, não há língua superior ou inferior. E, nesse caso, a língua franca é um facilitador, é um criador de identidade para os não nativos, né? Cada um, no final das contas, reflete a sua própria identidade linguística, e isso não é ruim, não, já que se baseia em sua cultura e experiência. Eu trouxe mais uma imagem para deixar mais claro. É a imagem da reunião. Imagina se cada um falasse a sua própria língua. Eu não sei falar todas as línguas do mundo. Eu certamente não entenderia. Essa foi a nossa videoaula e espero que vocês tenham gostado.